Olá, minhas amigas e meus amigos em defesa da democracia. Alegrias. Minhas amigas e meus amigos, nem todos os atores formados na Rede Globo, ou transformados, ou deformados, ou conformados na Rede Globo, são descerebrados. Mas que boa parte deles vão parar à Rede Globo justamente porque são descerebrados, ou porque o que dizem se adapta perfeitamente à mentalidade global, isto é fato e é verdade. Quando você olha a declaração de Thiago Leifert, criado pela Rede Globo, aquela coisa branca, pálida, esquálida, sem erotismo, que é transformado em grande apresentador do Brasil, que não reflete em nada a alma brasileira, mas é criado pela Globo, vira global, e vem de público agora declarar que prefere levar um tiro na cabeça do que votar em Bolsonaro ou Lula. Tiago, você faz essa declaração justamente no momento em que num hospital do Brasil, uma criança de 5 anos de idade, de 6 anos de idade, luta contra a vida e a morte por ter levado um tiro na cabeça numa bala perdida. Esta criança não teve nem tempo de escolher entre civilização e barbárie, entre Lula e Bolsonaro, e já levou seu tiro na cabeça. Não diga isso, Tiago. Não diga tamanha besteira. Se o seu cérebro, a única coisa que consegue processar em política é dizer que prefere levar um tiro na cabeça, é lamentável. É exatamente o tico que falta ao teco para completar um bom raciocínio. E é a cara do espírito global. Você é o representante mais normal, embora esteja fora da Globo, mais normal representante do pensamento global. Não consegue juntar o tico e o teco, fica só o tico ou o teco. É vergonhoso dizer isto. Prefiro levar um tiro na cabeça do que votar em Bolsonaro ou Lula. Isso é uma profecia de morte. Isso é uma profissão mortal. Uma profissão de fé na morte. Prefiro morrer do que votar neste ou naquele. Mas não é nem morrer, eu prefiro tomar um tiro na cabeça, quer dizer, localiza o tipo de execução que você deseja ter se for votar em um dos dois. Enquanto na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil, o que tem de bala perdida voando para todo lado é de muito mau gosto a sua declaração e demonstra exatamente um baixo nível de consciência política e cidadã. Não é à toa que a Globo lhe lançou como grande apresentador da Globo. Isso me surpreende profundamente, me choca profundamente como colega. Mas mais ainda, a declaração, a ação de Mário Gomes. Mário Gomes é um colega simpático, cordial no camarim e no trabalho. Mas sempre teve o pensamento curto. Quem conviveu com ele nos camarins sabe que seu pensamento não vai além da próxima montanha no horizonte. Não consegue atingir o infinito. Mas é isso, é próprio dos galãs lançados. Mário Gomes é um galã da década de 70. Imagine o que era ser galã em 1970. Preferido ator do falecido ator Sérgio Cardoso, grande ator brasileiro Sérgio Cardoso, Mário Gomes estreia na televisão pela mão de Sérgio Cardoso, na primeira novela. Com a morte de Sérgio Cardoso, Mário Gomes vai para a Globo. E lá já não é o primeiro galã, já é o segundo galã. Afinal, Sérgio Cardoso já não estava mais, já não existia mais para fazer par com ele. E assim em diante, Mário Gomes vem resistindo ao tempo, lutando bravamente, como pode, com seu cérebro, que só tem o teco. Quem conhece ele sabe que falta o teco e o tico. Eu acho que juntando Leifert e Mário Gomes, talvez a gente tenha o tico e o teco. Sofreu assédio, passou por aquela história da cenoura, que praticamente destruiu sua carreira, sua imagem de galã, pela fake news. Como a fake news faz mal, como ela é capaz de destruir uma pessoa. Lutou bravamente, recuperou-se, foi trabalhar na Record, foi colega meu na Record. Mas agora dá um escândalo entrando na delegacia com uma queixa-crime contra um colégio onde o filho adolescente estuda, porque numa prova de redação aparece uma gravura, uma pintura de Weber,
de Jesus crucificado, e o tema da redação era bandido bom, bandido morto. E ele entra com uma queixa-crime por intolerância religiosa, dizendo que é católico, que aquilo é uma ofensa. Ele não entendeu nada, como sempre, como sempre. Não entende nada, nada. Só tem o teco. A um falta o tico, a outro falta o teco. Tem que juntar os dois para dar um tico-teco global ainda por cima. Um tico-teco a cara de William Bonner noticiando o Jornal Nacional, que vem perdendo audiência dia a dia. Não há nenhuma ofensa à intolerância religiosa. Ele não entende que Jesus, no tempo dele, foi considerado bandido. Foi condenado pelas autoridades como bandido. E como tal foi morto. O que traz para a nossa realidade esse conceito fascista de que bandido bom é bandido morto. Pronto, mata Jesus que acaba com esse bandido. Não acabou. Criaram um ídolo, um ícone, um Deus muito mais forte do que se ele tivesse continuado vivo. E o Gomes não entendeu isso. Talvez até para poder chamar a atenção. Entra com um processo, faz um gancho de mídia, de marketing, como Lei-Fer. Hoje em dia não importa, e eu não estou dizendo que se trata dos dois, mas os dois faturam com isso. Não importa se você fala uma bobagem gigantesca nas redes sociais, o importante é viralizar, o importante é ser notícia. Havia antigamente, no tempo da chanchada, uma frase que dizia: falem mal, mas falem do cinema nacional. Já se percebia que o importante é que falem da gente. Quando não falam nada, você vai para o ostracismo. Aí vem aquele programa da Globo: por onde anda? Por onde anda Monique Lafon? Por onde anda fulano de tal? Isso é um absurdo, por onde anda. As pessoas têm o direito de fazer sua vida como desejam. Pouco importa se Mário Gomes passou uma fase de sua vida vendendo cachorro quente na praia porque não tinha mercado de trabalho. Até aceitar que não era mais o galã da década de 70 e encontrar novos caminhos e buscar sua vitória. Mas quando os dois, Tiago Lei-Fer e Mário Gomes, no mesmo dia dão declarações e fazem ações desse tipo, é estarrecedor. Eu que não gosto nunca de falar, de criticar colega, lamento pelos dois. Um pela falta de cidadania e de compreensão do processo eleitoral, que é o caso de Lei-Fer. O outro pela incompreensão total do que seja um meme, do que seja uma analogia entre uma figura sacra e os tempos modernos. E chamar isso de intolerância religiosa. Seja lá como for, os dois são crias da Rede Globo de televisão. Aí dá no que dá. Para trabalhar na Globo, você precisa ter a mente sã em corpo são. Senão o que dá é isso. Mas a gente que trabalha como trabalhador, vendendo seu produto e não vendendo seu corpo, seu espírito e sua mente, a gente sabe o que vai fazer. E vamos seguir juntos. A mediocridade se instala em qualquer instância do país. Graças a Deus, os dois não chegam a ser fascistas. Graças a Deus, os dois não dizem que vão votar no Bolsonaro. Pelo menos isso. Isso me lembra uma amiga minha falando acerca de uma outra colega que só tinha casca e era canastrona, mas era bonita. E dizia, sabe por quê que ela tem 2 neurônios? É como o cavalo, para não cagar na passarela. Desculpe o termo, é forte. Mas tem gente que precisa de um outro neurônio para poder passar incólume na passarela. Seja lá como for, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos compreender o cérebro de cada um, a limitação de cada um, a minha própria limitação, a limitação de todos. Mas não podemos deixar passar batida essas duas atitudes, essas duas bobagens ditas ao acaso. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.